Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês o videozinho do F360 com algumas informações e análises desse pós-jogo do Corinthians aí contra o Racing, qual o Corinthians ganhou de 1 a 0. E também tem notícia bombástica aí, né? Vitor Nascimento traz informações aí de uma possível renúncia aí do Augusto Melo, sobre depois de alguns envolvimentos aí em escândalos com o Corinthians, né? Então pode ser que Augusto Melo renuncie o cargo aí ainda hoje. Vamos acompanhar aí juntas as informações a respeito do Timão. De 8 do Huracan e saldo de 1 do Corinthians, Primeiro esquece. o Corinthians precisaria fazer 4. É ser, melhor nem é ser trabalhar com essa segundo possibilidade. e jogar o É mata-mata. isso. É melhor nem trabalhar com essa possibilidade. E mais datas, tirar né, Mari? saldo, tirar saldo. Essas datas são pré-mundial, né? Super mundial, né? Tirar saldo. Esses dois com- jogos sim, de de playoffs. mata-mata de playoff são antes do mundial, Antes né? da parada. Ah. Tirar saldo com o que o Corinthians tem apresentado em competição sul-americana, não acredito. Foi muito mal para a Libertadores, mesmo contra o CV, ou principalmente contra o CV, mesmo passando. Foi mal contra o Barcelona, foi mal na estreia de Sul-Americana, não tem apresentado um bom futebol, inclusive tem tido dificuldade para criar resultados. O jogo de ontem foi mais um exemplo disso. Agora, um meio de campo com Alex Santana, com Charles, com Rian, para você criar dinâmica de jogo, difícil, muito difícil. Poderia ficar na figura do Romero, acho que seria, foi mais uma boa oportunidade para ele ter ali um protagonismo dentro de um time muito mexido. Acho que o Thales Magno, dentre todos esses, e mais no segundo tempo, foi o que mais tentou, né? Mas mais recuado, tentando se livrar ali de uma marcação, porque se fecha nele também, o jogo dele já trava muito. Então, assim, o Corinthians tem muito problema de elenco. Assim, o elenco do Corinthians é muito limitado tecnicamente, do que a gente pode ver. Acho que não se alinha a expectativa e o que apresentam. Você pode até avaliar na individualidade e falar assim, pode desempenhar um bom futebol. Não apresenta. Eu acho que o Corinthians tem um time titular bem bom e tem um banco bom. Só que quando você precisa de fato jogar com praticamente o time reserva, aí deixa a desejar. O banco do Corinthians, você pensar como opções em um jogo Mas não específico, tem mudado. eu não acho um banco ruim. Mas eu não não tem acho as mudado. opções ruins. Quando o depende Thales da- Magno, ele fez um bom Paulista e depois não Ele jogou caiu, mais. verdade. Então, você olha para o banco de reservas, não é o jogador que muda jogo. O Romero não tem sido o jogador que muda jogo. O Coronado não tem sido o jogador Mas que não muda pode ser jogo. uma coisa momentânea? Mas que O pode Thales comprometer Magno a não pode voltar a classificação. ser útil, Claro. o Romero não pode Isso que eu tô voltar a ser falando. útil, Na individualidade, são jogadores que têm o qualidade. próprio Coronado. Mas hoje não estão E entregando. é desequilibrado, o elenco, o time é desequilibrado. Em relação à defesa, você mal tem jogadores à altura do 11 que você tem do meio para frente. Lateral direita, você pode não gostar do Mateuzinho, mas quando precisa do Léo Mesmo na Maná... defesa, eu concordo com você, professor. Né? O Corinthians hoje não tem um zagueiro titular. Talvez o Gustavo Henrique estiver Quando bem, estiver em fisicamente. condição física. Mas pouca gente contestaria as contratações. Ou contestou as contratações. Sim. Félix Torres, quando veio, jogador de Copa do Mundo. Titular em Copa do Mundo. Da seleção equatoriana. O André Ramalho, com um histórico de mais de uma década no futebol europeu. Um bom histórico. E um bom começo no Corinthians também. E termina bem também. Temporada passada. Termina bem também. Termina super bem a temporada de 24 ali naquela arrancada do Corinthians. Kaká, jovem. O Kaká, um jovem Potencial. que, de alguma maneira, era visto como O promissor. Kaká eu contestaria, sabe por quê? Talvez o Kaká. Porque o Kaká vem por empréstimo e ele é muito irregular naquele empréstimo. E aí o Corinthians banca a permanência. E eu acho que ele não fez o suficiente para justificar. Os demais, acho que você tem razão. O Félix Torres, eu acho que com um pouquinho mais de estudo, Que é jovem a gente ia perceber o zagueiro ciclotímico que ele é. E não é só questão técnica, né? O Félix Torres comete algumas irresponsabilidades para quem é zagueiro. A gente viu uma expulsão aí que não existe. O título de campeão paulista quase vai para o ralo por causa do Félix Torres. Então, essas coisas são muito... Ele é um reincidente nesse tipo de coisa. Agora, são todos zagueiros trazidos muito recentemente, isso que me assusta. E base, né? O Tchoca. O Tchoca quase vira Diney, Sim. né? Guinei. Guinei, desculpa. Guinei, para quem não sabe, para os mais jovens, responsável direto pela eliminação do Corinthians na Libertadores de 1991.
eliminação para o Boca Juniors. Ele foi muito mal na Bombonera. Falhou lá e falhou E lá. no Morumbi depois. O Tchoka, de fato, acabou tendo um papel negativamente decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, principalmente pelo pênalti feito, pênalti desnecessário no final da primeira etapa do jogo do Equador. Mas até então, ele tinha errado em outras ocasiões, mas o erro mais gritante foi esse. Mas a primeira impressão do Tchoka foi boa. E ontem ele fez um jogo também bem correto. O João Pedro Tchoka é um bom jogador, é um jogador jovem, normal, que vai falhar, que vai oscilar. Então, o Corinthians teve mais paciência com o Félix Torres, que cometeu erros mais graves, do que com o Tchoka, que é um jogador da base, jogador que precisa de tranquilidade, precisa ser valorizado até para gerar receita no futuro para o Corinthians. Então, a família Dias, nesse ponto, tem muita responsabilidade, porque a gestão do erro do Tchoka foi muito mais mal feita, acabou expondo o jogador, mesmo que sem querer, para preservar. Bom, ele foi escanteado, parou de ser relacionado e foi, de certa forma, responsabilizado por um erro que é normal nessa idade, ainda mais em um compromisso de Libertadores. E a estabilidade defensiva do Corinthians vem desde os tempos do Cássio ainda, prof. O Cássio reclamava ali todo jogo, ele era bombardeado e a defesa ia mal. Então faz tempo que o Corinthians está nessa. E culpar um só é muito injusto. E é incrível a capacidade do Corinthians também de arranjar problema onde deveria ser solução. Porque é eliminado da Libertadores, pesada eliminação, mas beleza, agora é Sul-Americana, o Corinthians montou um elenco de Libertadores, por mais que, como a Mari falou, não renda o que se espere, o elenco do Corinthians pela folha salarial é para disputar Libertadores. E aí na Sul-Americana, em que chegou na semifinal do ano passado, a expectativa, fase de grupos, até pelo grupo aqui, que tem o Huracan, a América de Cali, mas é bem acessível, o Corinthians vai se classificar em primeiro, vai passar com tranquilidade e agora não sabe nem se vai se classificar pela bola que está jogando. Então é um Corinthians que realmente não consegue se encontrar. O Huracan, que é o líder da chave, fez 7 gols de saldo no Racing. O Corinthians venceu as 2, mas fazendo só 2. Então jogou muito abaixo. É uma decepção aqui em competições internacionais. Tem um título pesado contra o rival no Paulista, mas ainda assim, se a gente analisar pelas metas ambiciosas que o Corinthians tinha, e até por tudo também que o Augusto Melo prometeu depois de ter sido ameaçado e continua ameaçado por impeachment, o Corinthians fica muito abaixo de todas as expectativas e era, no mínimo, para ter se classificado ou já ter garantido a classificação em segundo lugar e não conseguiu. Falou do Augusto Melo, daqui a pouquinho a nossa Lili Nascimento, inclusive, vai participar do F360, prevendo o dia do Augusto Melo, que terá entrevista coletiva, anúncio de novos diretores, finanças e marketing, é isso, né, professor? Isso. E também falando sobre a sua situação política, ele que realmente está ameaçadíssimo de perder o cargo. Vamos agora mostrar a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana, como está o seu grupo. A gente já deu uma passada sobre o que o Corinthians precisa fazer para, no mínimo, chegar ao mata-mata. Na verdade, para chegar aos playoffs, para depois alcançar o mata-mata. Ser primeiro do grupo é praticamente impossível. E olha ali, Plihal, a diferença de saldo do Huracan foi construída contra o Racing. Sim. Esse é o fiel. O Racing foi o fiel da balança para o Corinthians. Perdeu lá, mas o Corinthians tem chance de devolver essa derrota na Argentina. Houvesse ganho do América, estaria classificado. Também. Porque o América teria 2 pontos, um ponto menos, não é isso? Sim. E o Corinthians 2 pontos mais. Jogo que já aconteceu na gestão do Dorival Júnior, né? Exatamente. O Corinthians até agora só ganhou de quem tinha que ganhar mesmo, que é o Racing. E aquela derrota na estreia em casa por Huracan, muito pesada, carrega isso a campanha inteira. Agora fica nessa situação limite. Tá certo. Vamos então para Montevidéu. Nossa Lili Nascimento dormiu tarde ontem, porque trabalhou até tarde. E também foi comer uma carninha ali que eu vi e tal, postou e tal. Já deve ter acordado. Um assado? Um assado, deve ter tomado um vinhozinho, porque, né? Ninguém é de ferro. Ninguém é de né? ferro. Dormir bem. Merece demais. Começou a trabalhar ontem super cedo. Ela, antes de trabalhar, já dá aquela passada também na academia.
Já viu o muque da Lili? Não. Rapaz, Mostra aí, Lili. Tá crescendo. Mostra o muque pra gente aí, Tá Lili. crescendo. É impressionante. Impressionante não. É humilhante É o mesmo? muque da Lili. Ó, se prepara. Olha lá, Ó, olha lá, ó. Isso. Ó, pode fazer, Lili, pode fazer, Lili. Vai, se solta, Hã? se solta. Agora libera. Agora, eu não ia meu pedir pra Deus, você fazer gente. isso, mas Se ó. solta. Olha só. Brelê, põe ou não põe o teu no chinelo? Opa, nossa, tá doido. Um Uma dia queda de não braço. muito distante, chegou aí. Lili, o Augusto Melo tá com essa força toda ou muito pelo contrário? O muque dele tá murchinho, murchinho. Acho que a coisa não tá muito boa por lá não, viu? Bom dia para vocês, meus amigos, ao fã de esportes também. Primeiro eu quero dizer que decepcionei os meus 3 fãs fitness, né? Hoje eu não fui treinar, o horário estava um pouco corrido, mas Fernanda Amalfi representou, estava lá na academia, então tudo bem, me sinto representada também. Ontem desfrutei um pouco pós-jogo, né? A gente trabalha bastante, então tem que aproveitar também, faz parte do pacote. Vamos lá falar sobre o presidente Augusto Melo, né? Ele nem viajou para essa partida, não esteve com a delegação, ele estava em Brasília, um encontro político, né, com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, Flávio Dino, justamente para falar sobre melhorias no futebol. Então, o Corinthians informou que ele foi convidado para esse encontro, esteve por lá, esteve nesse compromisso e hoje ele tem compromisso na Neoquímica Arena, numa coletiva de imprensa para apresentar 3 novos diretores. Eu vou pegar o celular para ler, gente, porque é o seguinte, são 21 saídas, né, de diretores, de pessoas do Corinthians desde que Augusto Melo assumiu a gestão, então a nossa cabeça fica daquele jeito, tá? Mas hoje na coletiva ele vai apresentar o Ricardo Jorge, ele já estava atuando no Parque São Jorge, mas não tinha sido apresentado oficialmente como diretor administrativo, no lugar do Marcelo Mariano, que também é investigado no caso Vai de Bet, tá? Também o Alexandre Germano, que vai assumir a gestão de departamento financeiro no lugar do Pedro Silveira, o Pedro Silveira que saiu há pouco tempo para cuidar da saúde. E por último, Wanderson Salles, ele ocupava o cargo de diretor adjunto da pasta e agora passa a liderar o departamento de marketing no lugar do Edgar Soares, que ficou pouco mais de um mês. Ele foi indicado aí pelo presidente Augusto Melo, mas decidiu sair, enviou um e-mail pedindo demissão, se afastou. Então agora ele apresenta esses 3 novos diretores. A situação do presidente Augusto Melo é complicada. A gente tem que lembrar que há 4 pedidos de impeachment contra ele. Um deles será retomada a votação no dia 26 de maio, ou seja, daqui a 10 dias, referente ao caso Vai de Bet. A gente lembra que ele iniciou essa votação no ano passado, houve toda aquela confusão em frente ao Parque São Jorge, as organizadas estiveram lá protestando, a situação do Corinthians na tabela era muito ruim, o Corinthians tinha jogos importantes pela Sul-Americana, então a torcida estava lá protestando justamente para que aquilo não atrapalhasse dentro de campo. Agora, a principal organizada, Gaviões da Fiel, já falou que não vai se opor a qualquer pedido de impeachment, a qualquer votação e vai acompanhar tudo de perto. Então, no dia 26 de maio será retomada essa votação, pedido de impeachment do presidente Augusto Melo em relação ao caso Vai de Bet. E aí, se for votada mesmo esse pedido de impeachment, ele se afasta e aí o Osmar Stabile acaba assumindo e tem de 30 a 60 dias para uma nova votação ali pelos sócios para referendar ou não a saída do presidente Augusto Melo. Essa é a situação de agora, desses 10 dias que tem para o impeachment, mas nesse meio tempo tudo pode acontecer porque a polícia está encerrando o inquérito, a investigação. Nós divulgamos também no ESPN.com, outros colegas jornalistas, sobre a polícia ter rastreado o dinheiro, essa comissão que teria sido passada para um intermediário, mas que, segundo a polícia, foi parar em conta de laranja e agora a polícia afirma que há envolvimento do crime organizado, de contas ligadas ao crime organizado, pelo menos R$1 milhão foi parar em uma conta que a polícia já investiga em outros inquéritos também e confirma que é uma conta ligada ao crime organizado, uma das maiores facções criminosas que atuam em São Paulo. Então,
É uma situação bem difícil, extracampo, uma situação política complicada, sem saber o dia de amanhã. Tem pessoas que acreditam que o presidente Augusto Melo possa renunciar antes dessa votação do impeachment. Outras acreditam que ele irá aguardar essa votação. As outras 3 votações de impeachment não devem acontecer, porque ele pode sair nessa ou até mesmo depois da investigação da polícia. Então, vocês percebem que é bem complicada a situação política do Corinthians. Não é de agora, mas nesses dias estão bem turbulentas, amigos. Obrigado, Lili. Que horas é o voo de volta? O voo de volta é às 19 horas, né, Fê? Às 19 horas. Então, um bom retorno para vocês, bom retorno para nossa equipe, depois de dias de tanto trabalho e de tanto brilhantismo no ar. Valeu, Lili. Obrigadíssimo mesmo. Ótima sexta-feira para vocês. Celso Unzelt, você acredita no pedido de renúncia do Augusto Barros? Ou essa história vai ser ainda arrastada por alguns dias? Eu acho que ele vai tentar reagir até o fim. Estão acabando os quadros políticos dele, né? E isso é também complicado para uma permanência. Esse impeachment, como todo impeachment, tem o lado político e tem o lado que justifica. Né? Houve um momento em que era golpe, Sim. que era oportunismo. E por isso, inclusive, a organizada estava contra o impeachment. Sim. Mas está cada vez mais uma situação insustentável. Evidências muito escancaradas. Eu acho que passa de golpe a absoluta necessidade. Necessidade moral. Porque esse é um caso que extrapola os muros do Parque São Jorge. Né? Nós estamos falando de um caso de polícia. E, infelizmente, é uma falta de perspectiva, porque não há grupos políticos hoje no Corinthians fortes o suficiente para promover a revolução, que outro dia aí o Tuma falou de revolução, né? Como se ele também fosse um revolucionário. Não acredito em revolução com quem está lá dentro há tanto tempo, não fazendo revolução. Uhum. Como é que você vê, de uma forma geral, este momento do Corinthians, Mari? O Corinthians dentro de campo com um time relativamente bom, time capaz de conseguir bons resultados, politicamente ruído, economicamente o mesmo. Pois é, e uma coisa interfere na outra, né? Porque o Corinthians, ele vira a temporada confiando muito no seu elenco, um elenco que deu uma resposta importantíssima para sair de zona de rebaixamento, para conseguir vaga em pré-Libertadores, e o Corinthians entende que aquele elenco bastava para um prazo ali de conquistas na vaga de Libertadores, conquistou o Campeonato Paulista, e aí se segurou Aquela muito coisa, né? nisso. O futebol, os resultados vão macular tudo. Exatamente, e se segurou muito nisso. Isso segurou o Augusto por um determinado momento e também os resultados em campo, mas depois, aí sim se apresentou uma falha, né, de identificar ali possíveis reforços que o Corinthians já precisava, pensando em competição em Libertadores principalmente. Isso vai impactar agora na janela também. O Corinthians não vai fazer grandes contratações se fizer contratações. Então, acho que uma coisa leva a outra. É muito preocupante essa situação política do Corinthians, muito preocupante mesmo, porque além da falta de perspectiva de um novo processo para quem assumir, de uma nova ideia, esperança que reflita nas ambições do Corinthians, é um caso de polícia, né? O Corinthians, há algumas temporadas, se acostumou a ficar nessa parte muito intermediária do futebol brasileiro. Muito intermediária, para não falar intermediária para baixo. Mas é louco isso, como o resultado nubla completamente a discussão que deveria ser central num caso de impeachment, que é o que o cara fez e como é a gestão. Porque se o Augusto Melo, se o Corinthians tivesse sido rebaixado, inevitavelmente o Augusto Melo já teria saído, já teria sido empichado, porque o resultado é o que pesa na avaliação de Qual foi o período em que menos o Augusto Melo teve no alvo, teve no centro das discussões? Não foi a reta final do ano passado? E agora? Eu até... Só um adendo, a Lili abriu a entrada dela falando que o Melo foi convidado para um debate sobre o futuro do futebol brasileiro, é isso? Melhoria no futebol. Ah, tá bom. Era isso que eu queria entender. E assim, vamos combinar. Beleza que o Corinthians voltou a conquistar um título depois de 5 anos, algo pesado, depois de 6 anos, na verdade, né? O mandato do Duílio passou sem títulos, em branco. Ainda era uma final épica contra o rival. Tá, é importante. Mas, por outro lado, em termos de gestão e administração, a gestão do Augusto Melo é tão ruim ou pior que a do Duílio.
E um cara que chegou prometendo revolucionar tudo, mudar, fazer o Corinthians ser exemplo e referência em compliance, conceitos modernos. E o que a gente tem visto, e não estou falando de futebol só, mas de administração, de a maneira como lida com dívidas, com gastos, é muito amadorismo, porque não é normal também um presidente que perde tantos aliados políticos. A gente sabe, um clube de futebol funciona por dinheiro, a parte do futebol e também por política. E um presidente que negligencia isso está fadado ao fracasso. E o Augusto Melo foi uma debandada logo de cara. No primeiro ano de mandato, sumiu todo mundo. Do Rubão para cá. O Rubão, que era um grande aliado dele, foi um dos primeiros a soltar a corda. Então, um presidente nessa situação não vai se sustentar só pelo futebol. E o que a gente tem visto da administração, o último balanço do Corinthians, a maneira como a dívida cresceu num ano só de Augusto Melo, eu penso, como já que o sujeito... Será que o sujeito acha mesmo que o futebol vai conseguir camuflar, vai conseguir esconder isso tudo? Porque, assim, olha o tamanho da dívida que ele... Claro que ele pegou o Corinthians já, em termos financeiros, extremamente prejudicado, no buraco mesmo. Um buraco ali sem fundo. Mas ele aumentou essa dívida consideravelmente, de forma, assim, muito, muito importante. Quanto ele fez de 800 milhões? 800 milhões, o cara chegou ontem. Isso. Além disso, ao que tudo indica, a gente não vai ainda ser leviano de dizer que é 100% verdade, mas todos os indícios caminham para isso, uma maracutaia tenebrosa no primeiro contrato de patrocinador master. Como é que ele acha que isso fosse eternamente ficar esquecido? Ele chegou querendo dar muita canetada, né? No sentido de ter ali o rosto dele em muita coisa. E aí ele se perdeu completamente nesse personagem. Com um detalhe que ele ainda por cima tem uma dificuldade gigantesca de se comunicar. Não, péssimo. Mas isso... Desde o início. Isso é detalhe, perto das acusações, perto do que a gestão tem feito. E aí é um ponto, Plihal, porque... Não, eu digo pela dificuldade de se comunicar, até para se defender, ele tem dificuldade. Mas, e aí usava, né? Porque a principal organizada acabou de... É isso, Fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês hoje com algumas informações a respeito do Corinthians, desse pós-jogo e da situação aí extracampo também do Timão, né? Que vem acontecendo aí. O Corinthians venceu o Racing do Uruguai ontem por 1-0 pela Sul-Americana. Vitória muito importante para o Corinthians aí para se manter vivo na competição. Porém, essa vitória aí já está sendo um pouco ofuscada por questões extracampo, né? Augusto, segundo Lili Nascimento, como podemos ver no vídeo aí, Augusto Melo pode ser afastado do Corinthians hoje, pode renunciar ao cargo ainda hoje. É isso mesmo, Augusto Melo aí que vem sendo alvo de investigações aí junto com o Corinthians, que na sua gestão aí teve alguns casos polêmicos, como podemos, já sabemos aí, é o caso da Vaidbet, né? Aquela questão toda lá da comissão da empresa. E a Polícia Civil acabou investigando essa situação aí do antigo contrato com a Vaidbet, que até renunciou aí com o Corinthians depois de todo aquele escândalo, e teve ligações aí, né, com o crime organizado. É isso mesmo, a Polícia Civil acabou apurando aí, e teve ligação aí de depósito bancário dessa comissão aí da antiga patrocinadora com o comando, com o primeiro comando da capital aí, né? Então essa situação aí acabou complicando bastante aí para a situação do Augusto Melo, né? A organizada aí, a Fiel, já quer intervir também nessa situação. Então estão pedindo também o impeachment do Augusto Melo. E talvez toda essa pressão aí sobre o atual presidente do Corinthians acabe resultando aí numa renúncia ainda hoje, né? Como trouxe ali Nascimento aí no F360 para a gente poder ver aí. O Corinthians já soltou uma nota oficial falando que vai se comprometer aí nas investigações aí, né? O presidente Augusto Melo aí reafirma aí seu total apoio às investigações em andamento, bem como todas as iniciativas que visem apurar eventuais envolvimentos de crime organizado no futebol brasileiro, né? O Corinthians destaca aí, né, que é vítima dessas circunstâncias de investigações que estão acontecendo aí nessa situação aí do Timão. Então, o Corinthians afirmou que é vítima dessa situação, não tem nada a ver, não sabe nada sobre isso, que vai ajudar totalmente aí com a Polícia Civil a poder
tá ajudando em qualquer tipo de envolvimento aí. Não está envolvido, de segundo Augusto Melo, mas que vai ajudar aí em qualquer tipo de coisa que a Polícia Civil precisar. O Timão vai estar disposto aí a esclarecer qualquer dúvidas da Polícia Civil. Caso muito complicado, esses casos extra-campo aí, né? Querendo ou não, acaba afetando um pouco o clube. Querendo ou não. O Corinthians é um time muito midiático e essas situações aí acabam repercutindo muito. E espero aí que não dê nada para o Corinthians, né? Porque o Timão não precisa mais de escândalos, não precisa mais de notícia ruim, né? O Corinthians precisa, assim, de melhorias em campo, melhoria extra-campo. Precisamos aí de uma gestão muito boa à frente desse clube que é gigantesco e chega dessa galera que tá vindo só para poder extrair dinheiro do clube, roubar e fazer tudo mais, né? Então o Timão precisa aí de pessoas que vêm para poder somar valor, agregar valor a esse time do Corinthians aí, né? Então, que se Augusto Melo tiver envolvido em alguma situação dessa aí, que seja impeachmentado, que renuncie o cargo, seja o que for, e que venham novos diretores aí, presidentes, para poder conseguir fazer esse timão ir para frente e tirar esse timão aí, né, da situação que tá com problemas financeiros e tudo mais, que venha uma boa gestão pela frente aí, e que se for o caso do Augusto Melo não estar envolvido, que ele faça uma boa gestão, se ele for continuar aí no Corinthians, que ele faça uma boa gestão e consiga alavancar essa gestão do Corinthians aí. Mas é isso aí, eu venho trazendo vídeo para vocês todos os dias com notícias a respeito do Corinthians. Só você se inscrever aqui no canal, se não tá atualizado de todas as informações a respeito do Timão. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!